E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vingantes Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E esse queijo vegetal, ele derrete ou não derrete? Essa é uma questão interessante. Primeiro eu queria mostrar isso daqui, ó. Olha só, saindo fumaça ainda, né? Olha como tá aqui, ó. Estão vendo? Isso daqui é um... Coloquei isso num pão, né? E, e olha só como que tá. Então isso daqui é o efeito que a gente consegue, né, que podemos dizer se derrete ou não. Né? E eu queria conversar um pouco sobre esse efeito. Se derrete ou se não derrete, visualmente está aqui, né? A gente consegue ver, esparramar, esparrama, né? Ele desce, dá uma pequena esticada, mas isso só quando a temperatura ela ainda está um pouco alta. Bom, essa questão do derretimento, ela é muito importante até. Isso porque a grande maioria das pessoas já teve algum contato com um queijo tradicional que derrete, né? E isso daí depois, quando por ideologia ou por alguma condição de saúde para de comer queijo tradicional, essa questão ela fica impregnada na nossa memória, né? Então a gente tem uma memória afetiva que ela é muito forte em relação a isso, em relação ao queijo sobretudo. É isso porque o queijo ele tem lá o seu poder viciante, né? E isso por conta da própria caseína, quando ela se transforma através da fermentação em casomorfina, isso daí tem um efeito de adição, né, no nosso corpo. Então, seja por isso ou seja por outras questões, né? Muitas vezes crescemos comendo queijo derretido, queijo em pizza, ou seja, o queijo derretido ele esteve presente em vários momentos da vida de muitas pessoas, né? Principalmente falando de junk food ou algo assim. Só pegar pizza e hambúrguer já resolve uma boa parte disso. E depois em casa, em sanduíches, algumas coisas assim, né? Então, realmente esteve presente quando a gente se abdica de comer um queijo tradicional, essa questão ela ainda está presente para nós. E quando avançamos então aos substitutos vegetais, essa é uma das grandes questões que chega. Se for perguntar pessoas que estão no processo de deixar o queijo tradicional, e perguntar o que você busca num queijo vegetal, parte das respostas vão ser isso: eu quero um queijo que derreta, justamente por conta dessa memória afetiva. Mas essa é a questão, até onde o queijo vegetal ele derrete, ou são todos os queijos vegetais que derretem, como é que é essa situação? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. E isso está ligado à própria composição do queijo vegetal. Mas antes disso, antes de chegar nessa composição do queijo vegetal, né, e eu expor os ingredientes, inclusive dizer quais foram os ingredientes utilizados nesse queijo vegetal aqui para ele chegar nesse ponto, né, e dar essa esparramada aqui em cima do pão, eu queria fazer algumas considerações, porque são importantes. Tá? Às vezes ele não vai direto ao ponto, já não fala direto. Tem que trazer algumas considerações, sim, porque senão só jogar uma resposta ali dá margem para várias interpretações. Então, quando eu considero algumas questões, eu estou restringindo esse caminho aí para a resposta chegar. Então, em relação a essas considerações, primeiro, precisamos entender que o derreter de um queijo tradicional, ele não vai ser igual ao derreter de um queijo vegetal, tá? São duas qualidades diferentes, isso por composições diferentes. Mas, obviamente, a gente tem algo nos queijos tradicionais em relação à própria bioquímica da coisa, que é possível a gente pensar e
e tentar trazer para o mundo dos queijos vegetais e ter algo parecido, como foi esse caso que eu mostrei para vocês. Visualmente, isso aqui, sim, esparrama. Se isso daqui tiver num hambúrguer, por exemplo, vai dar uma sensação maravilhosa. Vai fazer a vez tranquilamente. Isso daqui em cima de uma pizza também vai dar um aspecto muito bom. Agora, não vai ser igual um queijo tradicional. E isso, para eu colocar essa questão, para muita gente, tudo bem. Não vai ser igual. São coisas diferentes, então vão ter até performance diferente frente ao calor. Maravilha, entendi isso. Mas isso também é importante dizer que entre os queijos tradicionais, o próprio derretimento também não é igual para todos os queijos. Então, isso que a gente precisa relembrar ou entender, que se a gente pegar toda a diversidade de queijo tradicional que existe e for colocar eles lado a lado ali e submeter eles à temperatura, isso daí não vai ser igual para todos eles. E de repente, eu não sei até onde vocês estão em relação aos queijos tradicionais, se não consomem há muito tempo, se pararam de consumir há pouco, ou se volta e meia ainda consome alguma coisa, mas quer deixar, enfim. Eu não sei qual que é o estágio de vocês, e pode ser vários estágios que pessoas diferentes podem estar. Mas, se vocês pegarem, por exemplo, um provolone e ver o derretimento dele, pegar um queijo feta, ver o derretimento dele, e um mozzarella, são 3 tipos diferentes. Pegar um Roquefort, por exemplo, ou seja, tem até queijos tradicionais que não derretem, não vão derreter por nada, vai queimar um pouco e tal, dar uma amolecida, mas não vai ter o efeito de derreter. Então, o que a gente tem na mente de queijo derreter é um tipo mais específico de queijo que, assim, chegamos a consumir por uma boa parte da vida e muitas vezes só aquele tipo que derrete. E principalmente falando aí de mussarela, queijo prato, tipo mussarela, tipo queijo prato, que são os dois mais consumidos, pelo menos no Brasil são os mais consumidos. E se pegar outros queijos, então não vamos ver esse derretimento. Então vejam vocês que a gente entrar numa situação de que queijo vegetal é ruim porque nem derrete. Então calma. Esse é o primeiro ponto que eu queria desconstruir. Porque não existe essa necessidade de que todos os queijos vegetais eles precisam derreter para serem bons. Não, de maneira alguma. Assim como nem todos os queijos tradicionais derretem e aí? Na época que a gente consumia queijo tradicional, não menosprezava alguns por conta de não derreter. Agora, vejam vocês que eu até percebo essa situação para o mundo dos queijos vegetais, porque olha só se não faz sentido essa linha de raciocínio. Para os queijos tradicionais, quando a gente pensa em um queijo que vai derreter, a gente está pensando esse queijo em algumas situações pontuais, como eu já falei em algumas aqui. Na pizza, por exemplo, num hambúrguer, num sanduíche, de repente em cima de uma lasanha. Você tem esses 4 pontos aí e o queijo vai derreter. Agora, existem outras situações, ainda falando em queijo tradicional, que o derreter ele não faz parte daquela ocasião, vamos dizer assim. Se você monta uma tábua de queijos, vamos pensar, com um tipo Roquefort, um tipo Camembert, um provolone e um Emmental, numa tábua de queijo para tomar com vinho, para sei lá o quê, eles não vão derreter. E o derretimento não está em questão nesse ponto. E é essa situação que precisa ser trazida para os queijos vegetais. Ou seja, se a gente busca uma situação que a gente vai comer algo e precisa de um queijo vegetal que vai derreter,
Maravilha, a gente precisa fazer um tipo específico de queijo vegetal para aquela situação. Tá? Então não é, eu comprei um queijo vegetal aí, paguei caro pra caramba, ele é fermentado e tal, todo bonitão, mas a hora que eu coloquei ali ele não derrete. Mas claro, ele não foi feito para derreter. Tá? Porque muitas vezes as pessoas elas entram para essa situação de queijo vegetal imaginando que todo e qualquer queijo vegetal tem que ter esse desempenho frente a alta temperatura, tem que derreter. E não é assim. Tá? Se você faz um queijo vegetal que você fermentou ele, curou, ficou ali por 1 mês e meio curando e tal, não sei o que, não é o queijo vegetal que vai derreter. Ele é o queijo vegetal que vai estar presente numa tábua de frios ali que você vai fazer. Uma tábua de frios vegana e tal, vai também harmonizar com vinho vegano, com uma cerveja especial, sei lá o que vai acontecer. Mas daí é uma outra situação na qual o derretimento não vai estar em questão também. Tá? Então esse é o ponto. Se entre os queijos tradicionais o derretimento ele é diferente, o derreter de um queijo tradicional ele não é o mesmo de um outro queijo tradicional, para os queijos vegetais é a mesma coisa. O derreter de um queijo vegetal não necessariamente ele vai ser o mesmo para outro queijo vegetal, tá? Porque é muito amplo essa temática dos queijos vegetais, ela é muito ampla. A diversidade de a gente produzir ela é grande o suficiente para que tenhamos queijos vegetais para situações diferentes. Esse é um grande ponto para a gente pensar, tá? Porque daí conseguimos avançar para um próximo ponto. Porque o derretimento, então, ou esse amolecimento de um queijo vegetal, ele vai estar ligado à sua composição. E esse é o ponto-chave da nossa conversa aqui. Tá? Porque vai depender da composição do que a gente está fazendo. Agora, o que vai influenciar o derretimento? Então, tem algumas coisas que a gente precisa pensar, né? Além dos ingredientes, que eu vou falar daqui a pouco, tem a própria questão de algumas variáveis ali que influenciam nisso. Por exemplo, a acidez. E isso são coisas que a gente pode aprender com os queijos tradicionais para a gente pensar os queijos vegetais, tá? Então, por exemplo, a acidez. A acidez ela é uma categoria que ela é medida pelo pH, tá? Pelo potencial hidrogeniônico, ou seja, o quanto de hidrogênio livre você tem numa solução, né? Você vai ter um pH mais ácido ou mais básico. Tá? É isso que está em jogo. Então, essa medição ela vai do 0 até o 14, sendo que o 7 é o pH neutro. De 7 até 14 é um pH básico. De 7 até 0 é um pH ácido. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, se você tem uma acidez que ela é muito grande, ou seja, você tem um pH que está ali próximo de 4,5, por exemplo. Tá? E esse pH 4,5 para queijos tradicionais ele é um pH mais baixo. Se a gente for pensar nisso, as cadeias de proteína elas estão muito agregadas. Tá? Conforme a acidez ela aumenta, as proteínas elas se agregam mais. É uma própria condição das próprias proteínas, né? Uma manifestação delas diante um meio mais ácido. E quando isso acontece, o derretimento fica comprometido. Por quê? Porque é importante que haja, né, esses fios de proteína que eles estejam não tão agregados assim, que eles estejam mais soltos. Esse é que é o ponto. Só que por outro lado, se você tem um pH um pouco mais alto, e aí imagina um pH alto para queijo tradicional, é mais ou menos 6, 6,5 no máximo, tá? Já é assim, ainda é ácido, mas dentro da acidez, ele é um pH já um pouco mais ácido, tá? Então, quando a gente pensa nesse pH um pouco mais ácido aí, mais alto dentro da acidez que pode ser possível de se alcançar,
Um outro problema acontece, porque quando o pH, quando a acidez, então vamos dizer assim, quando a acidez ela está mais baixa, o cálcio ele não se desprende para esse meio. E o que faz o cálcio? Ele enrijece tudo que ele tem contato, ou tudo que tem bastante cálcio fica mais rígido. Só a gente pensar nos nossos ossos, né? Dente tem muito cálcio ali e fica rígido a coisa. Então, se você tem uma estrutura que está bastante impregnada de cálcio, aí você não consegue fazer com que ela se amoleça. Estão percebendo? Então vejam vocês que isso daí já está, assim, já é algo que começa a se desenvolver na hora da fermentação, claro. Ou seja, queijos que não são tão fermentados assim, você não tem esse desprendimento do cálcio para o soro e aí vai embora. Ele fica impregnado nessa estrutura que vai ser coalhada e aí fica mais rígido. Você não consegue. Portanto, tem que ter um pH meio específico aí. pH muito baixo não derrete, pH muito alto também não derrete. Então tem que ser mais ou menos ali, entre 5 e pouco, tá? É que a gente vai ter o derretimento. Queijos que vão ter o derretimento. Agora, quando a gente olha para os queijos vegetais, então vamos trazer, como que a gente traz então esse conhecimento para os queijos vegetais? Essa questão do pH, o pH mais baixo, se a gente tem uma acidez então muito alta, a proteína está bem agregada. As bases de queijo vegetal, elas têm proteína, então não podemos ter uma acidez muito grande. Se a gente for fazer algum queijo vegetal, é interessante que a acidez não seja tão grande assim, porque do contrário vai prejudicar um pouco esse efeito que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo. Tá? Agora, por outro lado, a gente ter uma acidez mais baixa, ou seja, se o pH está mais próximo de 6 e tal, essa questão do cálcio, para os queijos vegetais já não vai ser tanto problema. Porque as nossas bases vegetais, elas não têm tanto cálcio como o leite da vaca, como o leite da ovelha, como o leite da cabra, tá? Como essas fontes que são utilizadas para fazer o queijo tradicional. Então, o cálcio para nós não é uma preocupação tão grande. Tá? Por isso que, então agora a gente já tem um primeiro ponto para pensar os nossos queijos vegetais que vão derreter. Tá? Não necessariamente você precisa colocar um suco de limão, um vinagre ou fermentar necessariamente a massa. Tá? Sim, o limão e o vinagre ele entra para dar aquele gostinho azedo. Mas quando a gente tem a intenção de fazer um queijo vegetal para derreter, não necessariamente a gente vai precisar disso. E vejam vocês que quando a gente está pensando num queijo vegetal para derreter, a gente não vai comer ele sozinho. Tá? Ele vai estar no meio de várias outras coisas. Se é no hambúrguer, então, você tem lá o seu hambúrguer de, sei lá, de grão de bico, de feijão, o que quer que seja. Vai ter um tomate, vai ter um alface, vai ter algum tempero por cima. Pode ser que tenha um picles ali, cebola, o pão e tal. Esse queijo vegetal que está ali, ele está muito mais pela textura do que o sabor dele em si, porque o sabor está tudo misturado ali. E isso daí vale também para esses análogos que são feitos de animais. Tá? O próprio queijo de um hambúrguer, ele não tem tanto gosto assim. Você não vai perceber a acidez daquele queijo que está presente e tal, esquece. Então, como a acidez ela não é um componente não é um marcador de sabor, vamos dizer assim, para esse tipo de queijo vegetal, então a gente pode prescindir disso. Tá? Mas eu quero fermentar alguma coisa só para ter um toque um pouco mais complexo da fermentação. Pode ser? Pode ser, claro. Só que não pode estar tão fermentado assim ao ponto de baixar muito a acidez, porque aí vai comprometer a proteína. A proteína, em vez de ela estar mais solta ali, ela se agrega mais.
e aí prejudica um pouco esse efeito. Tá? Agora, um outro ponto, e de repente, talvez a gente repense a ideia da fermentação para um queijo vegetal que vai derreter, é que alguns micro-organismos, eles têm algumas enzimas proteolíticas, ou seja, esses micro-organismos, quando eles começam a fermentar, eles estão fazendo o que, na verdade? Eles estão consumindo carboidrato e produzindo outros compostos. Tá? Dentre esses compostos que eles estão produzindo, claro, o ácido lático é o que a gente busca, é o que mais vai interessar para a gente. Mas tem outros compostos que eles estão produzindo também, estão produzindo vitamina, tá? Eles estão produzindo outros ácidos orgânicos, podem produzir gás carbônico e também eles produzem algumas enzimas. E dentre essas enzimas pode ter uma que seja proteolítica, ou seja, uma enzima que vai quebrar cadeias de proteína. Então lembra que eu falei que a proteína ela é um componente importante para considerar o próprio derretimento, né, dos queijos vegetais também, não só dos queijos tradicionais, mas também dos queijos vegetais. Então se a gente tem um micro-organismo que ele quebra a proteína, essas cadeias mais longas de proteína que vão promover esse esparramar do nosso queijo vegetal, também pode ser quebrada e se compromete. Esse esparramar fica comprometido. Tá? Então, de repente, fermentar uma base para fazer um queijo vegetal que vai derreter, seria bom prescindir até da fermentação. A gente não precisa fermentar isso, justamente pelo que eu falei antes. A fermentação ela é um marcador de sabor para outros queijos vegetais. Para esse não precisa. Tá? Para esse daqui a gente pode usar outras coisas. Porque, de novo, o que a gente busca é a textura, principalmente. E nem tanto o sabor que vai estar misturado com outras coisas. Mas é claro, a gente vai trabalhar no sabor também. É importantíssimo a gente entrar com alguns ingredientes que tenham já o caráter de umami, né? Esse gosto umami. Tá? Eu já falo dessa própria composição. Porque então, se a gente entende essa questão da acidez, se a gente entende a questão da proteólise, né? Essa quebra de proteína da enzima, então quer dizer que fermentação não vai ser um ponto interessante para esse tipo de queijo vegetal, e depois também a acidez não vai ser tão necessária assim também. Ou seja, não vamos precisar colocar vinagre, não vamos precisar colocar limão, não vamos precisar fermentar. Vejam que assim, a gente já está caminhando, né, para a nossa receita, entre aspas. Lógico que não é uma receita específica para isso, mas assim, eu quero muito mais falar dos componentes, né, e dos principais ingredientes que precisam estar presentes para que depois vocês possam julgar isso. Quando pegar uma receita de um queijo vegetal, olhar para ela, tem aqueles ingredientes lá que o Daniel falou, de repente pode ser que derreta isso aqui, vão testar, e testa, e vê. E daí, se deu certo e não deu, me escreve. Vamos conversar sobre isso. Tá? Então, quais são os principais componentes que a gente precisa ter num queijo vegetal para que ele tenha esse efeito? Bom, primeiro, ele não pode ter tanta fibra. Tá? Esse já é um primeiro ponto aí. Porque se ele tiver muita fibra, ele não vai esparramar. Ele vai só amolecer um pouco, mas ele permanece ali. Então, a quantidade de castanha, de semente, do que quer que seja que a gente vai utilizar, ela não vai ser muito grande. Tá? Então, não vão ser esses ingredientes que vão ser responsáveis pela estrutura do nosso queijo vegetal. Portanto, a gente vai precisar de um geleificante. Tá? E dentre os geleificantes, o que a gente tem? A gente tem dois, basicamente, para ser utilizado, que é o agar-agar e a capa-carragena. Só que desses dois, inclusive tem um vídeo
que foi gravado aí, que eu falo só desses dois, tá? De agar-agar e kappa-carragena. Eu faço uma comparação entre eles. Tá? Então, se vocês procurarem aí, vocês vão achar, ou digitar Vigant Slover kappa-carragena, vai aparecer, certeza. Então, entre esses dois ingredientes, a kappa-carragena, sem dúvida nenhuma, precisa ser a escolhida. E o agar-agar, mas com o agar-agar não vai dar certo? Não vai dar certo. Já digo de antemão que não vai dar certo. Por que não? Porque o agar-agar, ele não tem a característica de voltar à sua condição original. Né? Isso daí, quando a gente tem um calor colocado, porque qual que é o processo do geleificante? Então, peraí, só abrir um parênteses aqui. Quando você usa um geleificante, esse geleificante ele precisa ser ativado. Esse é o termo que é utilizado, tá? Então você vai utilizar um geleificante e ele precisa ser ativado. Como que esse geleificante é ativado? Através do calor, ou seja, vai para o fogo. Você vai fazer a sua mistura, o seu geleificante vai que ele já esteja ali na mistura ou vai fazer depois, enfim, tem algumas técnicas diferentes para trabalhar isso, mas o denominador comum disso é fogo. Vai para o fogo para ser ativado. Então, a kappa-carragena e o agar-agar, eles vão ser ativados entre 60 e 75 graus Celsius, mais ou menos, eles são ativados, tá? E uma vez que eles são ativados nessa alta temperatura, para eles formarem de fato um gel e ter aquele caráter um pouco mais sólido, para que a gente possa então tirar uma fatia, para que a gente possa ralar, né, e colocar esse ralado para gratinar. Para isso acontecer, aí ele precisa ser resfriado, tá? Ou seja, temperatura ambiente e tal, depois ele vai para a geladeira e ele fica ali até que no dia seguinte ele está pronto. Né? Ele resfriou, formou um gel. A partir daí, qual que é o lance para derreter? É tirar uma fatia disso e voltar para o calor. Né? Ou vai para o forno, ou vai para a frigideira, ou enfim. Você vai colocar uma fonte de calor nisso para que ele derreta, certo? Então, esse geleificante, ele precisa ter essa característica de reverter o processo de solidificação, tá? Através do calor. Ou seja, tem um nome para isso, que é termorreversibilidade. Então, quando a gente compara o agar-agar e a kappa-carragena, o agar-agar não é termorreversível. A kappa-carragena é termorreversível. Esse é que é o grande ponto para a gente escolher a kappa-carragena e não o agar-agar. Tá? Agora, é preciso a gente ter outros componentes também para que a gente possa ter esse efeito de derreter. Tá? E um outro componente é um componente que ele já vai trabalhar tanto a questão da textura na boca, quanto promover um derretimento um pouco melhor, né? Se esparramar aí um pouco melhor, que é o óleo de coco. Tá? E por que o óleo de coco e não um óleo de soja ou um óleo de girassol, qualquer coisa? Porque o óleo de coco ele é rico em gorduras saturadas. Tá? Então, os outros óleos, eles têm gorduras insaturadas. Gente, se é saudável, se não é, se é bom para a pele, se é bom para o intestino, se é bom para coisa ou faz mal, tal, não é essa a questão aqui, tá? Mesmo porque a quantidade que você vai usar de óleo de coco para coisa, eu duvido que vai fazer mal se a gordura saturada for um problema, tá? E se é ou se não é também não cabe agora a gente conversar sobre isso. O que eu quero dizer é que a gordura saturada, ela tem uma característica muito importante, porque ela, a partir dos 25 graus Celsius, dos 25 para cima, ela se comporta de uma maneira mais líquida. E dos 25 para baixo, ela se comporta de uma maneira mais sólida. Então é por isso que às vezes o óleo de coco ele está sólido, porque a temperatura ambiente ou na qual ele está
está abaixo dos 25 graus Celsius, né? Ou às vezes o óleo de coco está líquido, porque a temperatura ambiente na qual ele está acima dos 25 graus Celsius. Então o óleo de coco ele acaba sendo uma fonte de gordura interessante, porque ele vai trabalhar tanto para promover uma maior estrutura quando esse queijo vegetal ele for para a geladeira e se solidificar ali, para a gente poder tirar uma fatia, para a gente poder ralar ele para poder gratinar e tal, quanto quando ele for para o fogo, ele vai se liquefazer. Só que aí que é o lance da coisa. O óleo de coco, ele está misturado em tudo isso, ele não está solto. Se não derrete, o óleo de coco vai para lá, o queijo vegetal vai para cá e... Não por quê? Porque quando você foi fazer esse queijo vegetal, você teve uma atenção muito grande de promover uma emulsão ali. Ou seja, óleo e água não se misturam, né? Eles se separam, fica duas fases ali. Mas quando você emulsiona, você mistura o líquido, né, o óleo e a água. Tá? A maionese é o maior exemplo de uma emulsão. Se você for fazer com leite de soja e óleo de girassol, são duas coisas que se você colocar no copo, vai ficar duas fases. Mas a gente faz de tal forma aquilo que se mistura e fica uma coisa só. E o queijo vegetal passa pelo mesmo processo de emulsão. E aí quando vai ao fogo, o que vai acontecer? Ele vai dar essa esparramada e o óleo de coco ele tá junto ali, ele não vai se separar e ir embora. Se isso acontecer, a sua emulsão não foi bem feita. Aí precisa voltar para as técnicas de emulsão e tal, ver como é que faz uma emulsão bem feita e tal, não sei o quê. Mas enfim, ele vai promover isso também. E depois a gente tem um terceiro ingrediente que ele promove algo muito interessante. Esse efeito de ele esparramar e visualmente derreter ali, ele vai ser conquistado principalmente pelo uso do amido de mandioca, ou fécula de mandioca é o termo correto, também conhecido por tapioca, também conhecido por polvilho. Por quê? Porque esse amido, ele é composto, né, por uma cadeia de carboidrato muito grande. O amido é carboidrato, né? É um tipo específico, né, de composição de carboidrato. E o mais interessante é que esse amido, na hora que a gente olha para o amido em si, o amido ele tem dois grandes grupos ali dentro dele, né? Dois tipos de formação, que é a amilose e a amilopectina. Tá? Ou seja, você tem a amilopectina, ela é ramificada, e a amilose ela é mais linear. Tá? E isso daí, essa relação entre a amilose e a amilopectina, ela faz com que a fécula de mandioca ela tenha essa característica da elasticidade. Não é à toa que para você fazer um pão de queijo vegano, você vai entrar com polvilho doce e polvilho azedo. Cada um tem a sua função ali, mas ele dá uma esticada, não é algo mais elástico, é justamente essa característica que a gente quer para o nosso queijo vegetal, que vai apresentar essa condição de derreter. Tá? Então, só para resumir essa história aqui, o que a gente precisa para um queijo vegetal que tenha esse comportamento de derreter, pelo menos você ter um geleificante para ele se manter estruturado ali, você poder tirar uma fatia. Do contrário, vai ser algo mole que você vai colocar em cima, vai esparramar, né? Vai ficar meio estranho ali. Tá? Então precisa ter esse geleificante para que ele dê uma certa estrutura, para que você possa trabalhar com essa peça depois. O óleo de coco também, para ter essa textura na boca, né, de gordura, que é característica de um queijo tradicional. Então a gente coloca um aporte de gordura no nosso queijo vegetal para parecer de fato. Né? E o óleo de coco porque ele tem essa característica de se liquefazer em alta temperatura, e como ele está emulsionado, ele vai ficar dentro ali e só vai promover esse caráter. E depois
a tapioca para que ela dê a elasticidade da coisa. Então vejam como é importante conhecer os ingredientes para que depois você possa trabalhar com eles nas suas receitas. Então, se um queijo vegetal derrete ou não, vai depender. Depender de como ele foi feito e depender para a finalidade que ele vai ser utilizado. Até a próxima.